tinha, na verdade, começado a me preparar para fazer um estudo com os irmãos sobre os dons espirituais, né? Mas achei por bem começar falando sobre os ministérios da igreja, né? Que hoje existe uma certa confusão aí com relação a isso. E nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre os dons, os ministérios, né? Tem os ministérios e tem os dons espirituais. E a base dos ministérios da igreja está num texto que é de Efésios, no capítulo 4, verso 11. Esse é o principal texto em que o apóstolo Paulo fala sobre os ministérios da igreja e qual é o objetivo desses ministérios. E nós vamos ver nessa manhã. Quem quiser abrir, Efésios 4, a partir do verso 10, 11 e 12. Então diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Está falando de Cristo. Que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí no verso 11 está falando de Jesus, né? Essa expressão aqui acima, falando do Senhor Jesus. Aí no verso 11 ele disse, ele mesmo, né, que é Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se você olhar nas Escrituras, vai ver uma coisa interessante, né? Em toda a obra de Deus, a gente vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde a criação, se você for ver a criação do universo, lá em Gênesis, você vê, né, Jesus não aparece ainda, né, de forma ainda completa, mas quando Deus cria todas as coisas, você vai ver a expressão lá na criação que diz assim, façamos ou vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, há um plural ali, façamos, não é? É Deus Pai e o Deus Filho fazendo a criação de todas as coisas. Aí no Evangelho de João, João completa essa ideia, falando que Jesus estava lá. Ele era desde o princípio Deus, né? Então, a gente vê muito nisso na igreja também, a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na questão dos ministérios, quem chama é Jesus. Na questão dos dons espirituais, quem ministra os dons espirituais na igreja, quem concede, é o Espírito Santo. Amém, amados? Né? Vou deixar um pouco mais claro. Então, diz que ele mesmo, Jesus, é que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, nós temos aqui 5 ministérios que existiam no tempo do Novo Testamento, aqui praticamente no tempo de Atos, né, no primeiro século, né, até a morte do último apóstolo, né. Grande parte dos apóstolos, irmãos, sabem que eles foram mártires, eles morreram de formas mais diversas, né. E provavelmente João, o evangelista, João, aquele do Apocalipse, talvez tenha sido o que mais longevo, né, que foi um dos últimos a morrer, né. Mas aqui nós temos 5 ministérios que ele fala. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. E quinto, mestres, né? Os estudiosos, eles entendem que o pastores e mestres deve ser o mesmo, um ministério duplo, né? Porque todo pastor tem que ser mestre. Claro que nem todo mestre é pastor, né? O que é o mestre? O mestre é aquele que tem um ministério, um dom especial de compreensão da Bíblia. O mestre na igreja é esse, ele tem uma compreensão das Escrituras. O ofício dele é ensino, né? Ele trabalha não para converter pessoas, ele trabalha para edificar a igreja. Essa é a função do mestre dentro da igreja. É diferente do evangelista. O evangelista,
O objetivo dele é lá fora. Então, o evangelista não vai vir dentro da igreja, né? Ele está sempre no campo, trabalhando, levando o evangelho nos lugares mais longínquos, aí, trabalhando lá fora para trazer as pessoas para a igreja. Dentro da igreja, os pastores e mestres é que vão edificar, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é nessa questão dos apóstolos e profetas, né? Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, têm lido, têm estudado sobre isso, né? Essa questão dos apóstolos. Porque, biblicamente, não existe mais apóstolo. Mas você está vendo, você tem visto nesses últimos 50 anos aí a quantidade de apóstolos que tem. No Brasil hoje tem milhares de apóstolos, né? Um dia eu entrei num site lá que você quiser ser apóstolo ou apóstola, que já é uma coisa totalmente fora do comum, né? Um apóstolo ou apóstola, basta se fazer um curso pela internet, pagar lá uma quantidade X de dinheiro, e depois você ganha uma carteirinha como apóstolo. Então, é uma coisa muito fácil hoje de ser apóstolo, qualquer um pode ser. Só que isso aí é um desvio absurdo, né, de todo o ensino das Escrituras. Então, eu queria falar com os irmãos um pouquinho sobre isso, porque a coisa cresceu demais, né? Ficou uma coisa assim, absurda, né? Então, esse texto aqui fala sobre os apóstolos, que no tempo que foi escrito, os apóstolos estavam lá, fervilhando ainda, né? Os apóstolos originais, aqueles 11 apóstolos, né? Porque Judas já tinha morrido nessa época. E nós vamos olhar agora, um pouquinho mais para trás, no livro de Atos, qual era a qualificação para ser apóstolo. Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 2, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Capítulo 1. Lá no comecinho, né, o Pedro, que já era o líder, né, da igreja, ali em Jerusalém, no versículo 15, Atos 1, 15, quero que você acompanhe comigo, ou no celular, ou na sua Bíblia, né, que diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Essa era a igreja de Jerusalém, não era uma igreja muito grande, né? Eram 120 pessoas que estavam ali depois da ressurreição de Cristo. E Pedro disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas Iscariotes, né? Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério apostólico. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade e, precipitando-se, ele se suicidou, né? Depois fez o que ele fez, traiu Jesus, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, né? E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, este campo era chamado Acéldama, isto é, significa campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. É uma palavra profética. Só que Pedro pega um outro texto e diz assim: e tome outro o seu encargo, né? Outra palavra dos Salmos. Então ele interpreta isso, Pedro, o apóstolo, interpreta esse versículo que diz: tome o outro o seu encargo. Então ele diz o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, preste atenção, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando lá no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que Pedro está dizendo? Dizendo assim: olha, Judas morreu, estava determinado que o que aconteceu, você sabe muito bem que Jesus disse: vai e faz o que você tem que fazer. Jesus sabia quem ia trair. Na hora lá da ceia, ele disse, né? Um que está colocando a mão comigo no prato, esse aqui vai me trair, né? Então, está tudo já definido.
E Pedro entende por esse versículo que diz assim: tome outro sem encargo, que eles deveriam eleger um outro apóstolo para tomar o lugar de Judas. Essa é o que o texto está dizendo, né? E ele usa isso, ele como líder da igreja, o principal da igreja ali, né? Só que ele dá para a igreja, tem critérios. Existem critérios para levantar esse apóstolo. Então, ele diz o seguinte, vamos ver entre nós, no verso 21, é necessário, pois, é o critério que ele está dando, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, ou seja, que andaram com Jesus. Primeira qualificação, pessoas que andaram com Jesus. Começando, ele deu até o tempo, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, até a sua ressurreição. Então, tem todo esse percurso desde que eles foram chamados. Então, diz assim, nós vamos procurar pessoas com essa qualificação, né? Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Eles eram testemunhas do quê? Da ressurreição de Jesus. Então, o que aconteceu? A igreja, então, dentro desses critérios, no verso 23, então, propuseram duas pessoas eram qualificadas, só duas. Um foi José, chamado Barsabás, cognominado Justo, né? José o Justo, e Matias. Eram duas pessoas que tinham essa qualificação, que estavam desde o princípio até o momento da ressurreição. Então, e eles orando, fizeram a oração: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Quem foi colocado no lugar de Judas? Matias. Qual era o critério para uma pessoa se tornar apóstolo? Era isso aqui. Ele era desde o princípio, era testemunha do ministério de Jesus, andou com Jesus e participou da ressurreição de Jesus. Esses eram os critérios. Então, dentro desses dois, eles escolheram Matias. Então, Matias é a pessoa que foi escolhida. Então, a gente já vê aqui uma coisa muito séria. Então, após esses apóstolos morreram, quem tem essa qualificação? Ninguém mais. Não existe mais. Como é que as pessoas podem, né, criar o que criaram? É uma coisa muito moderna, né? Muito moderna, porque, não sei se vocês sabem, a história desse movimento chamado apostólico. Toda igreja que você vê, Igreja Apostólica Nova Vida, Igreja Apostólica, são igrejas que estão dentro dessa visão apostólica, vamos dizer, né? Que foi criada no século XIX, foi um pastor, ele era da Inglaterra, resumindo a história dele, né? Ele, na verdade, era da Austrália, veio para a Inglaterra, fazia parte da igreja presbiteriana lá da Inglaterra, e ele era um cara que pregava muito bem, ele arrebanhava multidões, e ele, então, em um certo momento, disse que teve uma revelação que Jesus estava voltando, Jesus estava às portas, e antes de Jesus voltar, que Deus ia restaurar a igreja. E o que ele propõe como restauração da igreja? Os dois ofícios de apóstolos e profetas deveriam ser retomados. Ele se determinou apóstolo, ele, né? E dentro da igreja que ele estava ali, também nomeou lá uns profetas. Só que criou um problema sério dentro da igreja, das igrejas. Ele foi expulso da igreja, né, por causa disso. Mas expulso da igreja, ele fundou o movimento dele lá, criou uma igreja nova igreja apostólica que ele criou. Esse movimento foi crescendo ao longo do mundo aí, né, até chegar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o que mais exporta, né, essas coisas. E no ano de 2001, um outro apóstolo que era da Costa Rica, não lembro o nome dele, era Rony alguma coisa, da Costa Rica, ele veio ao Brasil trazer essa visão, em 2001, coisa bem recente no Brasil, em 2001, trouxe essa visão. Na época, ele veio aqui porque ele queria criar, debaixo dele,
12 outros apóstolos, como se ele fosse Jesus, e estava criando já um ministério de 12 apóstolos. Tinha uns lá na Costa Rica que ele teve, e aqui no Brasil ele nomeou, acho que foram 3, 4, foi 5, entre elas, Valnice Milhomens, né? Tinha Neuza Itioca, tem a Neuza Itioca morreu agora, né? Esse começo de ano agora, inclusive. Né? O Géser Cardoso, quem não conhecia, no meu tempo eu conhecia o Géser Cardoso, ele nomeou 5 apóstolos, então, ele dentro dele ele tinha 12, tinha 5 aqui no Brasil, tinha lá acho que na Argentina, tinha outros 2, assim, ele foi espalhando, ele tinha 12 apóstolos. E aí tem essa visão, que você conhece, a visão do G12, que é toda essa visão, continua. Aí, se você se determinar, se você for eleito apóstolo, você tem que gerar 12 outros subalternos ali. Entendeu? Essa coisa foi crescendo demais. Aí, em 2001, começou esse movimento. Então, a Valnice é a que mais aparece, né, que apareceu, tinha que pôr na televisão. Quer dizer, ela não tinha essa visão no começo. Ela era uma missionária lá na África, uma mulher pregava muito bem. Aí ela se converteu, né, foram atrás dela, ela se converteu para essa visão, mudou totalmente o ministério dela. Totalmente. Né? Então, ela começou também, ela também tem 12, ela criou os 12 dela também, assim, uma coisa que não tem fim. Né? Ela volta para o Brasil e começa a pregar isso aqui. Aí a coisa teve uma divisão desse movimento em 2011, o tal de René Terra Nova, não sei se você ouviu falar, lá do Nordeste, lá, que ele disse que não, que essa visão estava errada, que a visão dele que era certa. E criou uma divisão, ele já colocou outros apóstolos para ele. Então, ficou dividido, né? Aí, hoje, tem vários movimentos, cada um achando que esse movimento do apóstolo que é o meu, esse é certo, o outro que é errado. Virou uma confusão terrível. E o pior não é isso, né? Pior porque esses apóstolos de hoje, eles vivem num luxo, né? Os apóstolos são todos cheios de dinheiro, de carro, de coisa. Aí, quando Pedro e João estão entrando no templo, que ele vê lá um mendigo pedindo algo para ele, me dá alguma coisa, ele diz, olha, ouro nem prata nós temos, mas o que nós temos, nós te damos. É que ele é curado completamente. Ouro, o apóstolo genuíno não tinha ligação nenhuma com dinheiro. Os apóstolos de hoje são todos pregadores do quê? Desse evangelho da prosperidade. Pode perceber, todos eles pregam a mesma coisa. Você tem que ser rico, crente tem que ser rico, e o apóstolo tem que ser mais rico ainda. Então, virou uma bagunça, uma confusão aí, sem tamanho, ao longo desses anos. Né? Porque cada um está reivindicando que a visão dele é melhor, porque Deus me revelou, porque Cristo me chamou. Tá? Nossa, eu conheço um amigo meu que ele foi meu amigo de infância, ele se tornou pastor. Tem uma igrejinha pequenininha lá em Oconé, lá. Agora também virou apóstolo também. Agora é apóstolo fulano de tal, assim. Eu vejo lá ele, né, uma igrejinha pequenininha, deve ter um. Mas cadê aqueles apóstolos que andavam pelo mundo? O que eu posso fazer? Ele estava fora, estava nas nações, levando o evangelho. A ordem é isso. Vocês vão para as nações, né, e prega este evangelho. Foram enviados por Jesus. E aí acontece uma coisa bem interessante. O apóstolo Paulo, vocês lembram disso, da conversão do apóstolo Paulo a caminho de Damasco, né? Ele que era um inimigo da igreja, queria destruir a igreja, né? E foi para Damasco com o objetivo de prender e levar preso todos aqueles que estavam seguindo esse movimento aí de Jesus, né? E no meio do caminho, vocês lembram que no meio do caminho, em céu a pino, né? Imagina lá na Palestina, perto do meio-dia, né? O sol a pino, uma luz muito mais forte do que o sol brilha entre eles. E naquela hora, todos caem por terra e ouvem aquela voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Conhece? E Jesus, em pessoa, vem a Paulo, né? E o chama para o ministério. Então, é claro que existe aqui uma pequena polêmica aqui nessa questão, que é o seguinte. Alguns acreditam que
O 12º apóstolo deveria ser Paulo. E Paulo teve um chamado realmente específico, forte demais, uma conversão poderosa. E aí eu não vou fechar a questão aqui, porque é polêmico, né? Mas Matias, por exemplo, que foi escolhido pela igreja, se vocês viram um texto lá, que eles foram escolhidos por sortes. O que é sorte? Ninguém sabe. Já procurei, já estudei muito sobre isso. Não se sabe o que é, na verdade, né? Se você viu o texto lá, diz assim, eles não sabiam se era Matias ou se era o outro lá, o José, o justo. Eles oraram e lançaram sortes. No Antigo Testamento, vocês lembram que existia o Urim e Tumim. Já ouviram falar em Urim e Tumim? Já? Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam na estola sacerdotal, né? O sacerdote vinha com aquelas... Ele tinha 12 pedras, cada pedra era representando uma das tribos de Israel, e dentro dele havia um saquetelzinho, onde tinha duas pedras. Foi instituídas por Deus. Urim e Tumim. Uma chamava Urim e a outra Tumim. Né? E então, quando eles não sabiam a vontade de Deus, o único que tinha autorização para fazer isso, um único, era o sumo sacerdote. Só ele podia fazer isso. E ninguém sabe como é que era feito isso. Não era uma questão só de cara ou coroa. Né? Para pensar, joga aí. Se cair cara, se cair coroa, não é. Não era assim. Não era, tanto não é, que não é uma coisa tão simples, não. Isso se perdeu com o tempo, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, é mentira. Não sabe. Porque, olha que coisa interessante, quando o sacerdote lançava o Urim e Tumim, só em momentos muito sérios, que precisavam saber a vontade de Deus, Deus autorizou a fazer isso, entende? Havia, vamos subir contra tal nação? Aí o sacerdote lançava. Aí ele dizia, pode subir que vocês vão alcançar a vitória. Ou podia dizer, não vão, porque vocês vão perder. Né? Coisa desse tipo. Mas é interessante, parecia que era meio cara e coroa, ele jogava lá, né? Vamos subir, se der cara, sobe. Se não der coroa, a gente fica. Não era assim. Tanto é que, se você lembrar, que chama atenção, quando o rei Saul, ele estava já, Deus excluiu ele, né? Ele errou, ele pecou, não obedeceu a Deus, foi desobediente a Deus, Deus o excluiu para não falar mais com ele. E diz o texto que uma das coisas que ele foi buscar, além da pitonisa, a pitonisa foi a última coisa que ele foi buscar, né? Uma resposta de uma bruxa daquela época, uma feiticeira. Antes disso, ele foi procurar o Urim e Tumim. Foi até um sacerdote e pediu para saber, que eu quero falar com Deus, Deus não está me respondendo, Deus não está falando comigo, vamos usar o Urim e Tumim. E diz o texto lá, que mesmo através de Urim e Tumim, Deus não respondeu. Porque se fosse cara e coroa, era fácil, não era? Por que Deus não respondeu através de Urim e Tumim? Porque era uma coisa muito diferente. A gente nem faz ideia do que é aquilo. Como é que era a interpretação dele? Como é que essas duas... Eram duas pedras, mas como é que isso funciona? Ninguém sabe. Né? Agora, nesse tempo aqui, é uma coisa que a gente fica, puxa, mas o que quer dizer isso? A gente não tem como saber, que eles lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Agora, o que é esse sorte? Não pode ser Urim e Tumim, porque Urim e Tumim eles não podiam mexer, só o sumo sacerdote. O que eram essas sortes? Também não se sabe. Né? Então, existe aí dentro da teologia, né, mas os estudiosos, que tem uma certa polêmica. Uns acreditam que Matias não era a pessoa certa, que Paulo era a pessoa que Jesus chamou para ocupar. Bom, coisas à parte, para nós não importa. Importa que o Paulo foi levantado e foi, nossa, a coisa mais tremenda que Paulo era... Ele não andou com Cristo, mas Cristo pessoalmente veio chamá-lo. É uma coisa tremenda, né? Se você começa a ler sobre a conversão de Paulo, quando ele fica cego, né? Aquela luz foi tão forte,
As pessoas que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram nada. Ele estava caído lá, completamente cego. E então, o Senhor o encaminha para Damasco. Chegando em Damasco, é tão lindo porque, assim, como é que chamava o cara? Ananias, né? Não era Ananias, que era um dos discípulos lá de Cristo, que o Senhor vem a ele em sonho e manda ele ir lá na rua direita, atrás de um tal de Saulo, que estava lá cego, que ele fosse lá para restituir a visão dele e falar do evangelho para ele. Ele disse: Senhor, mas aquele homem veio para cá para matar a gente, prender a gente, eu vou lá. Eu falei assim: não se preocupe, porque ele vai ser poderosamente usado, né, por mim. E lá, ao mesmo tempo, Paulo está recebendo uma visão semelhante, dizendo: vai vir um cara aqui, chamado Ananias, e você vai ouvir tudo o que ele tem para falar. Olha que coisa linda, um sonho aqui, uma visão aqui, e a mesma aqui, os dois para se encontrarem, coisa linda, né? Quando Ananias chega lá, Paulo já está preparado, claro, né? Como o Senhor é lindo e perfeito em todas as suas obras, os seus caminhos ali, né? Então a gente vê que Paulo ele pega uma proeminência, né, tremenda, gloriosa, né? Agora, se a gente voltar lá para Efésios, vamos voltar lá para Efésios. Então, mas esse argumento aí que as pessoas usam do último apóstolo, Matias, não, eu acho que esse argumento, eu já ouvi várias vezes esse argumento, que não aparece, que depois não aparece. Mas Bartolomeu aparece quando? Né? Simão o Zelote. Aparece muito pouco. Se destaca Tiago, se destaca Pedro, né? E alguns se destacam só. Então, eu acho que, dentro da propositura de Pedro, dos 12 apóstolos terem andado com Jesus, eu acho que ele estava dentro. Ou tanto ele quanto o outro, tanto faz, porque eu acredito que eram homens de Deus. Agora, Paulo veio com uma missão específica, né? Então, ele mesmo diz, né, como um abortivo, eu vim depois, né? Então, ele também fazia parte. É que a gente é muito linear, né? A visão humana é muito linear. Eu acho que Deus é perfeito, né? Eu falei que é algo polêmico, né? Porque existe uma linha nesse sentido, que acham que Matias foi uma precipitação, mas a Bíblia não fala nada sobre isso, que é uma precipitação. Não foi condenado o fato deles lançarem sortes, só está narrado. Não foi escondido isso da gente, né? Só que a gente não sabe, né? Outros acham que era para ser Paulo, mas fica aquela questão. Para mim, Deus é perfeito. Com Jesus. Uma das qualificações não era. Isso. Segundo o entendimento de Pedro, era essa qualificação, né? Mas, como eu digo, só coloquei para os irmãos sabendo que existe uma certa polêmica aí, e cada lado tem um pouco de razão, vamos dizer assim, né? Não é só esse texto, existem muitos textos que têm certas polêmicas, né? Porque o texto não esclarece, não dá detalhes, né? Então, não podia. Como é que eles vão escolher? Por eleição, quem é a favor de Matias? Levanta a mão. Também não era uma coisa tão simples assim, né? Então, ela não fica claro para nós. Eu já estive pensando sobre isso de sorte, né? Não tem essa palavra, lançou sorte, só aí nesse texto. Tem outros textos que falam sobre lançar sorte. Eu fiquei imaginando, eu achava que jogar alguma coisa assim para cima e caísse em cima daquele. Igual o cara e coroa, alguma coisa assim, desse tipo, né? Não, isso aí é uma discussão. A discussão ela vai mais longe, né? A discussão vai mais longe. Só que a gente vai pensar como é que era.
Eu posso pensar, mas eu vou dizer que o que eu estou pensando é o que é o certo? Não, não vou pensar. Tinha um pastor que ele falava uma coisa interessante, me fez lembrar agora que Jesus já o recolheu. Ele falava assim, que toda dúvida que nós tivermos, fica para nós e pergunta para Deus. Quando chegar lá, para Jesus. É verdade. Tem. Não. Não dá para saber. Então, assim, tem coisas que quem estuda a Bíblia, tem vários textos que você fala, puxa, mas... Aí você vai pesquisar, você vai ver que também outras pessoas também estão olhando para aquele texto e dizendo, mas peraí, tem alguma coisa aqui que não... Né? Todo mundo quer saber a verdade, mas nem sempre. Muita coisa na Bíblia, gente, a Bíblia não tem o objetivo de esclarecer todas as nossas dúvidas. Entenda isso. A Bíblia não é um livro para tirar suas dúvidas. Ela é um livro narrativo das obras de Deus, é isso, naquele que nós cremos, né? Então, eu nem quis me aprofundar, só disse para os irmãos, para verem o que está acontecendo, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios, voltando para Efésios 2, que eu quero falar algo especial aqui para os irmãos. Efésios 2, verso 20... Vou ler o 19 aqui, Efésios 2, 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos nós. E sois da família de Deus, nós somos. Né? O verso 20 que é importante. Edificados, nós fomos edificados, sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra principal, a pedra angular. Né? Para que serviram os apóstolos e profetas? Serviram para criar o fundamento da igreja. A sã doutrina da igreja, né? Todos esses ensinos que nós temos, as cartas que foram escritas, toda a nova aliança, o Novo Testamento, é fruto da edificação, da fundamentação dos apóstolos e profetas. Então, esses apóstolos e profetas tiveram esse objetivo, só. Eles edificaram. O que nós temos hoje de Novo Testamento é isso. Né? Você sabe que, para você fazer um prédio, depende da altura do prédio, quanto mais alto é o prédio, mais o fundamento é mais profundo, cada vez mais profundo. Né? Nenhuma casa é feita sem um alicerce. É isso. Todo o nosso alicerce já foi feito. Não tem nada mais para acrescentar. Nada mais. Isso é muito forte. Né? O que a igreja trabalha é a edificação das paredes. Certo? Mas o fundamento, né, o alicerce, já está feito, ninguém pode mexer, ai daquele que mexer nos fundamentos, porque a pedra angular é Cristo, e os fundamentos foram edificados pelos apóstolos e profetas. Amém? Tá claro isso aqui, né? Então é muito importante, porque muitos desses apóstolos estão querendo mexer nos alicerces. Isso é terrível, isso é muito terrível, muito, muito perigoso mesmo. Então, a igreja que somos nós, edificamos a partir do alicerce. Nós estamos edificando as paredes, pão de tijolo, argamassa, nós estamos subindo as paredes. A tua vida é assim. Mas Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, que ele diz assim, só cuidado com o material que você utiliza na edificação. Ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha e madeira. Ele fala seis elementos. Olha que coisa interessante. Vamos dar uma olhadinha lá, em 1 Coríntios aqui. Ele está falando sobre essa edificação. Vamos lá. Verso 3, verso 10. Vamos do 9. Ele diz assim, porque de Deus nós somos cooperadores, eles, né? Os edificadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês, nós, a igreja.
né? Eles são os edificadores e nós somos o edifício de Deus que está sendo construído. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Prudente, olha a responsabilidade. E outro edifica sobre ele, sobre o fundamento que já foi lançado, certo? Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Por quê? Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar nenhum outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto final, aqui está bem claro isso, né? Contudo, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que vocês notam desses materiais? Qual a diferença desses materiais que está sendo edificado? O que vocês veem diferente nisso? Nesses 6 materiais aqui. Quem sabe dizer aí? Existe uma diferença. Tem coisas preciosas como ouro, prata e pedra. E tem coisas que são madeira, feno e palha. Coisas que pegam fogo, coisas que com o tempo acabam. Então, isso são coisas humanas. São as teologias humanas, são as coisas do homem. Então, as doutrinas das igrejas estão divididas aonde? Exatamente dessa maneira. Você tem coisa muito boa lá e tem coisa muito ruim. Né? Ele diz o seguinte, olha que coisa forte que ele diz aqui. Manifesta se tornará a obra de cada um. Vai se manifestar, um dia isso vai prestar contas. Pois o dia, esse dia está em D maiúsculo na sua Bíblia, se você olhar, é o dia do Senhor. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Todo esse material é material de quê? Que pega fogo. E que pega fogo vai ser destruído. Olha o que ele diz. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Todas as igrejas vão passar por esse fogo. Todos os cristãos, nós vamos ter um tipo de fogo que nós vamos passar um dia. Depende de como é que você edifica a sua fé. É no fundamento ou nas coisas humanas? Se você olhar, tem muita coisa na nossa teologia pessoal que é do homem. E você carrega com você como se fosse de Deus. E às vezes não é. Você aprendeu, eu aprendi, tal. A gente tem que estar todo o tempo relembrando, rememorando naquilo que a gente crê. Para que a gente não crie coisas que não estão. Daí a necessidade de estudar a palavra por causa disso. Verso 15, ele diz assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Dano. Qualquer coisa na minha vida que se queimar no dia do Senhor, não sei o que é, mas vai haver um tipo de dano. Na nossa vida, está bem claro isso aqui. Mas coisa muito séria. Às vezes a gente aprendeu muita coisa errada, eu já aprendi muita coisa errada, que com o tempo, graças a Deus, você vai aprendendo, você vai mudando. A gente tem que ser pronto a mudar. Não é ser qualquer vento de doutrina. Cada hora aparece um vento de doutrina na igreja, o povo vai para cá, o povo vai para lá. Não é isso. É você realmente ter uma vida fundamentada com ouro, prata e pedras preciosas. Porque você só pode pregar, não é o que você acredita que é bom. A nossa obrigação é pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, não aumentar e não tirar nada. Em Apocalipse diz assim, ai daquele que tirar um tio, acrescentar um ponto. Ai daquele. E hoje em dia está uma bagunça generalizada, né? E Paulo diz aqui que esse mesmo sofrerá dano, não que vai perder a salvação, né? O cristão nós vamos um dia ainda ver. Mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, né? Então você vê a seriedade do que é isso, da nossa edificação. Tanto a edificação pastoral, o que nós pregamos, né, os pastores que estão aqui, não pode pregar o que quer. Né? Eu vejo na internet, meu Deus, as barbaridades que estão pregando por aí é muito séria, não é? E a gente tem que tomar um cuidado, né? Nosso ouvido não é lixo, você não tem que você acreditar, porque o fulano de tal é famoso, então tudo que ele falar é verdade. Espera aí,
Você tem que julgar tudo à luz das Escrituras. Né? Quem pensa, que depois nós vamos ver também, não agora, mas talvez na próxima aula nós vamos falar sobre os dons espirituais. Né? Os dons espirituais é uma coisa muito séria e também está uma bagunça. Né? Precisamos saber biblicamente como é que é isso. Há um tempo atrás, uma irmã me ligou dizendo assim: pastor, eu quero que me falasse alguma coisa sobre os dons, né? Tal. Mas por quê? Por que a irmã quer saber? Qual é o objetivo? Não, porque eu tenho o dom de visão. Eu falei: irmã, não existe dom de visão. Olha lá no livro de Coríntios, onde tem a lista dos dons, né? São lá os 9 dons principais e os agregados em si. Não existe dom de visão. Né? Visão não é um dom. Visão é algumas manifestações do Espírito Santo em alguns momentos. Não existe um dom. Não existe uma pessoa que vive tendo visão o tempo todo, não. Né? Quem tem visão é visão verdadeira. Né? Eu tenho dom de sonho. Não existe dom de sonho. Né? Sonho é outra coisa que vem eventualmente. Né? Eu disse para ela assim: irmã, a questão de visão e de sonho não são dons. Né? E outra coisa, sonho e visão tem que acontecer exatamente igual. A pessoa vem para mim, já vieram para mim, pastor, eu tive um sonho, assim, só que eu não entendi. Então eu falei: irmão, esqueça. Esqueça. Você não entendeu? Esqueça. Ué, porque o sonho você tem que entender aquilo. Se você não entender na hora, você ora ao Senhor, Senhor, esse sonho é teu? Então, né? Me mostra, me revela em si, a coisa ficou obscura. Né? Uma coisa assim. Porque a gente tem pesadelo, você não tem pesadelo? Você não tem uns sonhos estranhos? Não tem? Só comer uma feijoada antes de dormir, que você vai ter uma visão, vai ter sonho, né? Com o corpo remoendo aquela feijoada toda. Você vai ter. E tem gente que fica criando coisa onde não existe. E a coisa tem que acontecer. Né? Gente que fica vendo, eu vi um bicho preto passando aqui. Aí uma outra irmã vem, pastor, sabe que eu vi debaixo da igreja um monte de corrente. Mas o que significa isso, irmã? Não sei. Será que vai querer achar que nós estamos tudo amarrados aqui dentro da igreja? Não tem. Não, mas para um pouquinho para pensar. Tem umas coisas que você fica assim, boiando. Né? Eu só vou dar um exemplo que eu já contei, só vou dar ilustração, como ilustração. Né? Já contei isso para os irmãos, mas eu vou só para ilustração de uma visão. Porque nesses 40 e tantos anos de ministério, eu tive umas 2 visões, no máximo 3. Em 43 anos de ministério. Eu tenho medo de gente que tem visão toda semana, todo dia. Eu tenho medo de gente assim, sinceramente. Né? Eu fico, né? Dá mais gente que fica vendo demônio, tudo quanto é lugar, atrás da porta, mexendo nas cadeiras. O irmão que veio falar comigo que o gato estava miando, achando que um demônio estava pegando o gato para ele não dormir à noite. Mas o pessoal viaja com essas coisas. Sabe? Qualquer coisa já tem, achando que é a visão. Eu contei isso para os irmãos assim com relação ao meu ministério. Quando nós estávamos lá no começo, acho que poucos eram do começo lá, aqui na Antigo Sul, poucos eram de lá, acho que o Deraldo, né? O Deraldo ainda era naquele tempo, né, Deraldo? Onde a gente começou lá. E eu lembro claramente que a gente estava no andar de baixo de um prédio, eram 2 andares, e a igreja cresceu, a gente queria subir, pegar os 2 andares, mas nós estávamos em cima, exatamente, nós estávamos em cima, e tinha o salão embaixo, na parte de baixo da avenida. E eu queria o de baixo também, eu queria os 2 andares, fui falar com o dono lá, falei com a imobiliária tentou 2, 3 vezes, não adiantou, e eu fui na casa do dono para falar com ele. Ele falou: não posso abrir, porque lá embaixo tem minhas coisas, que não sei o quê. E a gente insistiu, mas o homem estava irredutível. E a gente precisando, então, está pretendendo até sair de lá para um lugar maior e tal, mas puxa vida, né? E eu lembro, uma vez eu estava lá na parte de cima, estava orando lá em cima, e eu tive uma visão ali. A visão. Eu fui transportado para o outro, estava de olho aberto, eu fui transportado para o outro lado da rua, da Avenida Antigo Sul aqui. Eu me vi do outro lado da rua, olhando para a igreja, na minha frente, assim, a igreja. E o que eu vi?
eu vi 4 demônios, um em cada canto, nos 4 cantos do salão. E é interessante que na parte de baixo, do salão de baixo, tudo escuro. E na parte de cima, tudo claro. É onde nós estávamos. Estava claro. Embaixo, um breu total. E eu entendi por essa visão que quem estava segurando quem era? Os demônios estavam impedindo. Aí eu chamei as igrejas, esse mundo vai lembrar disso aqui, não? Eu chamei os obreiros lá, os irmãos, contei essa visão para eles, falei, nós vamos orar para que esse mal caia por terra. Ficamos lá, acho que uma semana ou 15 dias, oração, todo dia orando, alguns até jejuaram naquela época por isso, enfim. Depois desse momento de oração que eu fiz, eu fui lá na casa do homem de novo. Fui de novo lá, cheguei lá, batendo palma, ele me recebeu. Você de novo aqui? Eu falei, queria falar com o senhor. Aí eu sentei, ele sentou lá comigo, sentei comigo e falei assim, então, a gente está querendo aquele lugar de baixo. Ele baixou a cabeça. A igreja está crescendo, a gente precisa de mais espaço. Ele disse assim, tá bom, vai lá na imobiliária, fala que uma semana eu tiro tudo lá de baixo e vocês podem entrar. E aí foi assim, abriu a porta imediatamente. Logo em seguida, tinha uma irmã que estava frequentando a nossa igreja. Ela era vizinha ali, daquele lugar. E um dia eu conversando com ela, depois desse ocorrido, eu falei para ela assim, aconteceu assim, agora nós vamos descer na parte de baixo. Ela falou assim, pastor, o senhor não sabe o que era aqui antes, não, né? Eu falei, não, nem conhecia. Isso aqui era um centro de macumba, pastor. Era um centro de macumba, que corria coisas terríveis aqui dentro desse lugar. A gente nem sabia. Aquilo era um lugar consagrado a demônios. Mas, querido, caia por terra, tudo. Não, a igreja, meu filho, a igreja é mais do que vencedora. Nós somos assim, entendeu? Então, é uma visão que vem, acontece e tem fruto. O negócio de ter visão que não tem nem pé nem cabeça, peraí. Deus não é o Deus de confusão, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com visão, muito cuidado com pessoa que tem muita visão, muito sonho, a não ser que aconteça. E mesmo que aconteça, não quer dizer que a pessoa vai ter sempre sonho ou visão de Deus. Olha aqui, a gente corre risco, gente, presta atenção. Lembra de Pedro? Quando Jesus pergunta, o que as pessoas estão falando de mim? Um diz uma coisa, outro diz outra. O que vocês pensam, Pedro? Sempre o Pedrão, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, e papapá. E Jesus disse, muito bem, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Uau! Nossa, Pedro deve ter sentido, o cara mesmo ali, porque, meu Deus, Jesus me elogiou na frente de todo mundo, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Passa um tempo, Jesus está falando que ele vai para a cruz, que ele vai morrer. Mesmo dia, né? E Pedro vem lá, Senhor, ele já está sentindo, né? Que ele já estava sentindo o conselheiro Mor lá. Não, Senhor, não vai acontecer isso contigo não, Pedro. Pelo amor de Deus, para com isso, Jesus, para com isso. Tem nós aqui, cara, olha aqui, 12 mil, quem vai chegar perto de você? Né? Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. A mesma pessoa. Então, nunca coloque uma pessoa num lugar elevado, nunca, seja quem for, entendeu? Que a pessoa que acerta hoje, pode errar amanhã, né? Pode ser usado por Deus hoje, e amanhã pelo diabo. Todos nós estamos assim, na mesma medida, por isso temos que vigiar constantemente, para nós não cairmos numa situação, como essas que pode acontecer com qualquer um. Então, visão, não é dom, visão vem quando há necessidade. Sonho não vem em qualquer hora. Sonho vem quando há necessidade. Né? Então, você vai ver. Então, ao longo, eu tive algumas experiências, mas sempre que eu tive experiências, elas se cumpriram, basicamente, quase que literalmente, em seguida. Porque, quando a pessoa tem um sonho e fica assim, voando, sei lá, Rosimar, Deus vai te levantar para as nações, vai te mandar para a China, para o Japão. Bom, o que você faz com isso? Glória a Deus, vou guardar, fazer um passaporte para ir para a China, para o Japão. Sabe o que quem teve que fazer? Tem que fazer que nem Maria fazia. Maria ouvia tudo sobre Jesus, ela não sabia quem seria Jesus. O que diz o texto?
Ela guardava onde? No coração. Porque o que é de Deus, ninguém pode impedir. Você não precisa nem ajudar Deus, não precisa ajudar Deus, viu? Porque quando é de Deus, vai se cumprir e ninguém pode impedir, nem o inferno inteiro reunido pode impedir a obra de Deus acontecer na sua vida. Se não aconteceu, qual é no teu coração? Né? Deixa as coisas caminharem, Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Às vezes a gente não entende no momento, não tem problema, não é? Nós não temos que entender, nós temos que ser que nem um barquinho do Espírito, né? Seguindo as águas do Espírito, seguindo o vento do Espírito. Não é? O vento do Espírito, você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim são todos os que são guiados pelo Espírito. A gente não sabe de onde a gente vem. Você não sabe, irmão, para onde você vai. Mas deixa Deus levar, né? Para que a vontade dEle ela seja, né, feita nas nossas vidas, através das nossas vidas. Portanto, amados, você vê quanta coisa importante tem aqui? Então, essa questão de apóstolos e profetas, eles foram usados para a fundamentação da igreja, criar o alicerce. Lá nos dons espirituais é que nós vamos depois ver essa questão da profecia, né? De outros dons que falam ali naquele lugar. E vamos ver com mais detalhes cada um desses dons, porque é bom você saber, você tem que saber, né? O que é dom e o que não é dom, o que realmente é, o que os apóstolos ensinaram sobre isso. Então, isso vai ficar para uma próxima aula. Mostrar algo aqui em Efésios 4. Vamos voltar lá, vamos voltar para Efésios 4, já estamos terminando já. Vamos voltar para o versículo, o capítulo 4. A gente leu o 11, né, que fala sobre esses 5 ministérios, que eram apóstolos, profetas, que biblicamente, apóstolo e profeta trabalharam para edificação, para o, né, fundamento da igreja. Então, hoje em dia não existe mais profeta nesse sentido apostólico, não existe, né? Você pode de repente chamar de apóstolo, sabe, porque a palavra apóstolo que nem enviado, alguém que foi mandado lá para o fim da África, lá para anunciar o evangelho, né? Eu nem usaria apóstolo, usaria, mas hoje em dia um título mais comum é missionário. Quando eu falo missionário, não é esse tipo, hoje em dia, meu Deus do céu, tem missionária, qual é a função dele? Ele vai na igreja cantar. A missionária vem fulano, o missionário fulano de tal vai vir aqui para cantar hoje aqui. Tem alguma coisa errada aí, né? Tal, né? O que sobrou realmente para a igreja são evangelistas, que trabalham lá fora, pastores e mestres dentro da igreja. A igreja está sendo edificada nesse sentido. Mas olha aqui o versículo 12, que eu quero chamar a tua atenção aqui de Efésios. Por que Jesus deu esses ministérios? Ele diz aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Qual é o objetivo? O que o pastor tem que ter em mente? O aperfeiçoamento dos crentes. Você e eu, nós temos que ser perfeitos a cada dia, a cada mês, a cada ano. Há um propósito, um projeto de Deus de aperfeiçoamento. Cada dia que passa, você tem que estar sendo mais perfeito. Isso que ele está dizendo aqui. Ele colocou, então, esses ministérios na igreja, com vistas... Olha aí, São João Evangelista, hein? Olha lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, os crentes, esse é o objetivo, o aperfeiçoamento. Então, o que a gente prega, a gente tem que entender, veja bem, irmãos, ainda mais os que pregam também, né? Falando particularmente. Nós não estamos aqui apenas para passar tempo, né? Nós não estamos aqui, por exemplo, para fazer um culto mais avivado, para deixar os irmãos motivados. Isso não vai funcionar, porque amanhã ele volta para o trabalho dele, para a vida dele, para uma família, os problemas de família, desemprego, dívida e tudo que é artificial, não vai muito longe, né? Eu sou mais avivado, a minha esposa não é que ela não seja avivada, né? Ela também
Tem Cristo. Ela já tem um outro jeitinho dela, ela gosta de uma coisinha mais calma, né, meu bem? Né? Eu já gosto um pouquinho mais, né? Não sou canelinha de fogo, como diz aí, né? Mas eu gosto de uma coisinha mais avivada e tal, né? Alegria, glória a Deus, aleluia, né, irmã? Ô, irmão Derualdo ali, irmã Conceição, pastora Rosa aí, né? Eu gosto de montar, ô, glória, vejo lá atrás, até o Wagner, o Wagner tem uns glórias lá fundo, mas, não é? Tá sendo tocado, tem fogo lá atrás também. Eu gosto disso, é uma expressão de adoração, não tenha medo não, né? Olha, você pode dizer assim, eu sou mais calma. Glória a Deus. Tá bom. Fala baixinho, não tem problema. Deus vai receber de igual, né? Então, a gente não vai medir ninguém, julgar ninguém, porque ele está mostrando movimento. Não é assim, né? Tem gente que chega assim, vai numa igreja e chega assim, o culto não foi bom, não. Por que o culto não foi bom? Não teve nada, não teve um glória, não teve um movimento. Tem gente que está buscando culto para ele. Eu vou na igreja, a igreja tem que me agradar. Pode parar, meu. Culto para quem que é? Para ele. Oxê. Né? Culto é para Deus, quem tem que se agradar é ele, não é os irmãos que tem que se agradar aqui. Né? Pastor, mas é estranho. Eu já fui em igreja, que está lá o pastor pregando, aí eu dou aqui, glória, todo mundo vira. Alguém caiu ali atrás. Mas tem isso, depende do outro. Em cada ambiente você tem que ir, não é? Cada ambiente é diferente. Já pensou se ela for visitar a igreja adventista? Ela vai dormir lá, não, ó. Isso. Vão expulsar ela de lá. Oh, Deus. Mas continuando aqui no texto, né? Então, ele levanta esses 5, que agora são 3, os evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha que interessante aqui. Por que o aperfeiçoamento? Por que o aperfeiçoamento? Logo isso que ele diz assim, para o quê? O desempenho do quê? Do seu serviço, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção, isso aqui é muito importante, é uma ideia muito errada hoje. Que as pessoas acham que quem tem que trabalhar na obra é o pastor. O pastor que tem que visitar, tem que ir aqui, tem que ir acolá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Biblicamente, isso não é verdade. O pastor trabalha para aperfeiçoar a igreja, para aperfeiçoar através do ensino, né, da pregação, né, do aconselhamento, para o desempenho do serviço de quem? Da igreja. Quem é que serve? A igreja. Quem é que faz o serviço da obra? A igreja. Somos todos nós, né? Mas hoje existe aquela coisa que o pastor tem que fazer tudo. Todo mundo fica sentado na igreja, vou lá só ouvir a mensagem de domingo, vou para a minha casa, você não visita, não liga, não fala, não se preocupa com os irmãos. Por que aquele irmão não veio? Por que aquela irmã não veio? Muitos de nós ainda estão vivendo uma vida, presta atenção, uma vida muito egoísta. A gente vive só a nossa vida, a nossa vidinha, e não se preocupa com mais ninguém. Né? Agora, todos nós somos chamados para o serviço da obra, ou de um jeito ou de outro. Se preocupar uns com os outros, trazer gente para a igreja, né, com a família, e assim por diante. Né? Isso que ele está dizendo, o serviço é da igreja. E o serviço é para quê? Para edificar. Né? Então, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Então, vamos ter a ideia tem que ser uma ideia bíblica. Porque Jesus, ele chamou esses apóstolos, preparou eles durante 3 anos e meio e disse, agora vocês vão. Eu vos envio ao mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. É isso. Ele preparou eles para que eles fossem o que foram e fizeram o que fizeram. E graças a Deus nós somos frutos disso. Amém, amados? E no verso 13, ele continua. Tem um propósito, tem um objetivo maior, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Nossa, termos uma fé única. É claro que nós não somos robôs, vamos pensar todo mundo igualzinho. A gente pode ter diferenças de pensamento em alguma situação, né?
Mas tem que tomar muito cuidado, né? Para que a gente nunca caia num dos maiores perigos dentro da igreja, que são as divisões. O que é divisão? Visão. Uma visão dupla, né? Então a pessoa começa, não concordo com o que o pastor está pregando e fica no ouvido da outra, está vendo? Ele pregou, mas não acho legal isso, não considero isso aqui, fica criando divisão dentro da igreja, grupos. Já aconteceu isso, em toda igreja acontece, infelizmente. Isso é um mal terrível. Aqui já aconteceu, né? Pastores que a gente honrou, que lembra, de repente estava fazendo a cabeça de um grupo, e na hora que qualquer coisa que ele não gostou, sai e leva um grupo embora. Já viram isso acontecer? Já vimos também isso acontecer. Ovelha alimenta ovelha. Olha que coisa, acho que nunca tinha, mas é uma coisa muito, muito boa, muito bonita. Ovelha alimenta ovelha, né? Chega uma pessoa e diz assim, não sei o quê, vem cá, eu vou te levar para o pastor. Você não tem que levar para o pastor, você não tem que levar para mim. Você que tem que funcionar lá. Você que tem que falar, você que tem que ensinar. Você que tem que orientar a pessoa. Não precisa trazer para o pastor, por que isso? Imagina, ia fazer uma fila aqui. Hoje nós estamos aqui, sei lá, com não sei quantos membros. Uma igreja com 1000 membros. Mas como vai fazer? Os diáconos estão trazendo as pessoas para você falar. Aí tem uma fila de 30 pessoas. Oxi, o que esse povo está fazendo na igreja, meu? Vocês é que tem que falar. Não tem que trazer para o pastor, não. Né? Aí uma vez eu falei assim, pois não, o que você quer? Eu preciso de um dinheirinho, se eu tenho algum dinheiro. Assim, muitas vezes quer dinheiro, quer alguma coisa. Oxi. Acho que quem atendeu estava sem dinheiro, levou para o pastor, né? O pastor deve ter dinheiro lá. Faz um pix aí para mim. Mas você vê, então é isso aqui, irmão. Eu vou pegar essa frase que a pastora falou, que ovelha alimenta a ovelha. Entendeu? Você foi levantado por Deus. Você foi levantado para isso, para ser testemunha de Jesus. Amém, amados? Então, eu termino com o versículo 14, que ele diz assim, verso 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho, olha, de Deus, a perfeita varonilidade, né, o varão completo, a medida da estatura, da plenitude, tudo coisa grande que o Paulo está falando aqui, né? Olha o verso 14, nós vamos terminar com isso aqui, ó. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina que aparece. Pela artimanha dos homens, olha, a artimanha dos homens, está cheio de artimanha. Pela astúcia com que eles induzem ao erro. Né? Cada hora. Quer ver? Vou falar uma coisa, alguns já vou falar, não sei se todo. Essas coisas que é vento de doutrina. De repente aparece alguma coisa no meio da igreja, fica um alvoroço nas igrejas. Apareceu, faz tempo isso, hein? Dente de ouro. Lembram disso? Estava aparecendo dente de ouro. Na minha boca nunca parou. Seria bom, né? Para arrancar, né? Fosse de ouro mesmo. Mas começou uma febre. Todo lugar que tinha era dente. Não, lá no fulano, numa rua, teve um lá que ganhou a dentadura inteira de ouro, assim. Nossa, mas... e o povo acreditava e ficava procurando o lugar onde tinha o dente de ouro caindo. E um alvoroço na igreja na época. Só que essas falsas doutrinas, elas são assim. Elas vêm, ficam um tempo, enganam um monte de gente, vai embora, some. Nunca mais você ouviu falar. Isso, é o sopro do Espírito, não é? Ixi, e o paletó ungido. Eita, a gente cai para tudo quanto é lado. Acabou esse negócio aí. Toda hora aparece uma coisa assim, né? Batalha espiritual. Teve uma época, meu Deus, era só batalha espiritual na igreja, não sei o quê. Tem que amarrar o demônio da Vila Ré, né? Até o nome tem que mudar, porque é Ré, não, ao contrário. Então, eram umas coisas assim loucas, né? Então, batalha espiritual era assim, você tinha que amarrar o demônio de São Paulo, o demônio corintiano, tinha de tudo. Tudo quanto era demônio que tinha que amarrar, né? Por isso que até hoje estão perdendo, mas não ganha nada, é por causa disso. Mas tinha de tudo, e, gente, essas coisas vêm e depois somem. Isso o que é? Isso aí são esses ventos de doutrina que são meninos. A igreja está cheio de meninos. Gente ignorante, me perdoa falar. Monte de gente ignorante dentro da igreja. Ignorante no sentido, não é uma ofensa. Que ignora as escrituras.
Ignora a Bíblia. Não conhece a palavra. Né? Aprende tudo errado, faz uma miscelânea de coisas. Você tem que checar. Que eu creio, eu quero ver nas Escrituras. Não vai procurar na internet, não. Cuidado com quem você procura. Tem gente muito boa, gente de Deus, mas a maioria é tranqueira. Então, cuidado. Então, não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento que aparece de doutrina. Cada hora aparece uma coisa. Amanhã vai aparecer alguma coisa aí, você vai preparado, porque isso vem sempre, desde que eu estou me tendo por gente na igreja, isso sempre aconteceu. Amém, amados? Não, vai pedir Pix para ele, né? Vai convencer, né? Se você mandar um Pix para mim de R$100 hoje, uma unção nova vai vir sobre a tua vida, aquela porta fechada vai se abrir. Isso aí acontece. Mas na internet tem um monte de picareta agora fazendo isso lá. E o povo manda dinheiro, pior que eles mandam. Pior que esse evento de doutrinas, né? A gente foi para Manaus, né? E passamos em vários tribos ali, né? Perto de várias tribos, e o pessoal é de lá, né? Então, aí o rapaz lá, que é o cunhado do meu genro, estava falando, e um menino inteligente, formado, estava falando de uma tribo que tem lá em Manaus, que eles viram uma onça preta para atacar os... né? E ele contando toda a lenda. Aí a gente estava no almoço, o Gilvan contando a lenda, e o Gilvan falando assim, nossa, e ele acredita. Aí ele falou, Aí meu neto, que é pequenininho, falou, conta, como é que é? E a gente adora, né? Aí fui pesquisar na internet como era, né? Aí chamamos a história, né? Os rapazes que serviam lá no bar para contar para a gente. Ele, não, é verdade sim, eles dão um passo para trás e ele vira onça, né? E assim, eles falam com essa certeza. Então, trazendo para o nosso lado, para o lado espiritual, essa coisa da imaginação também ocorre na igreja, né? Eu lembro, quem é do tempo do renascer em Cristo, quando era aquela época que ela estava no auge, eu lembro do Estevão e da Sônia Hernandes, eu nunca, irmãos, nunca aceitei esse negócio. E eu via todo mundo aceitando. Dá 7 voltas, como deram a volta lá em Jericó, que coisa vai acontecer? Que eles deram 7 voltas na igreja do Renascer, lá do Cambuci, eles conseguiram. Eu falava assim, eu era incrédula, né? Eu dizia, eles conseguiram, porque ali todo mundo é empresário, né? Dá licença. Eu queria ver eles conseguir aqui na Vila Ré, com o povo ganhando um salário mínimo. Sabe? Então, umas coisas assim, sabe? E as pessoas acreditavam. Eu lembro que tinham... gosto. Eu lembro que uma irmã dizia, vamos cercar, vamos dar 7 voltas. Eu falava, Jesus, tem misericórdia. Aí foi, eram 13, mas daí já não passa do negócio. Como ninguém foi olhar se era, ninguém com certeza foi olhar. Acreditou no que ele falou lá. Então... falou, vamos lá. Então, aí a pessoa pega aqui, não, as pessoas, isso é verdade, porque eles pegam esses fatos bíblicos e trazem como uma campanha, lá quando Abraão, os caras foram assaltados, a família foi levada embora, ele reuniu os seus soldados 318, que foram atrás, arrasaram tudo, trouxeram todo mundo de volta. Aí eles vão criar o culto dos 318 de Abraão. Mas você imagina se aconteceu isso com Abraão? Imagina hoje o que vai acontecer. Venha. Vão ganhar bem, né? Claro. Enfim. Então as pessoas pegam fatos bíblicos para enganar o trouxa. São trouxas, porque são muito enganados. Muito. Né? Que dão um amigo nosso lá. Sabe o que ele deu? Ele deu o carro dele para a igreja, para a Universal. Essas coisas, dá tudo que você tem aí, depois vamos fazer uma coleta. Wagner, pega a cestinha lá, então. Tudo que tiver no bolso, tudo que tiver no bolso, na bolsa, vai colocar agora. Ninguém tem nada, a gente usa cartão, ninguém... Acho que eu tenho uns R$2 aqui. Pastor, eu conheço, eu vi, eu conheço a pessoa, né?
Ixi, tem. Não, e pior que eu já vi também, sabe o que eles fizeram? Eles quebraram óculos para a pessoa dizer, agora você vai ver. Quebraram todos os óculos dos coitados. Ninguém viu nada. Saiu todo mundo voltando para casa. Tudo cego, voltando para casa. Não. Daí aí ela falou assim, quase não consegui pegar o metrô. Então, você vê que o negócio é feio, hein, gente? É feio, é feio. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Se o pastor fizer elas quebrar o óculos, que é bom, porque eu renovo o meu. Mas não vou pagar, não. Vamos ficar de pé, amados? Vamos.